E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do primeiro livro de Reis, leremos o capítulo 10. Senhor, aqui está a tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la, que eu e a minha esposa possamos viver o extraordinário todos os dias, que é viver em meio ao teu amor, favor e poder, possamos estar em espírito e verdade, focados ao Senhor, linkados de tal maneira que possamos efetivamente dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nos faz mais e mais, se assim for a sua vontade, instrumentos para que possamos, de modo direto ou indireto, levar a tua palavra ao conhecer de outras pessoas, Senhor. Através da nossa voz, do nosso comportamento, onde quer que venhamos estar, fazendo a nossa trajetória ser útil de alguma maneira, se assim for a sua vontade. Para que se faça na vida dessas pessoas, Senhor, conforme a tua vontade, que é perfeita, justa, digna e agradável. Te agradecemos em nome do teu Filho unigênito, nosso Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Te agradecemos em nome do Espírito da verdade, Senhor. Te agradecemos em nome do Senhor, que foi e aí para sempre será o mesmo. O Senhor dos Exércitos, Deus, eu sou, Pai do Cristo, meu Pai e Senhor eterno, Criador do céu e da terra, aquele que garantiu a salvação aos meus pais, a minha esposa, e que nos dá a oportunidade por meio de Jesus o Cristo. Se as pessoas o aceitarem em espírito e em verdade, de deixarem de ser servos e escravos do pecado para se tornarem servos e filhos do Deus Altíssimo. Amém. Bem, temos no capítulo 10 do primeiro livro de Reis, 29 versículos, e diz do versículo 1 em diante: Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar de seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei: Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que eu vi. Felizes os teus homens, felizes os teus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei, para executares juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Assim voltou e se foi para sua terra com os seus servos. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, além do que entrava dos vendedores e do tráfico dos negociantes e de todos os reis da Arábia e dos governos da terra. Fez o rei Salomão 200 pavazes de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Repetindo o versículo 16 do 10º capítulo do 1º Reis, que nos diz: Fez o rei Salomão 200 pavês de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 aráteres de ouro mandou pesar para cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu com ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus. O espaldar do trono
ao alto era redondo, de ambos os lados tinha um braço junto ao assento e 2 leões juntos aos braços. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo deste. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Todas as taças de que se servia o rei Salomão para beber eram de ouro, e também de ouro puro todas as da casa do bosque do Líbano. Não havia nelas prata, porque nos dias de Salomão não se dava a ela estimação nenhuma, porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis com as naus de Irão. De 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo o mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Assim, ano após ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, tinham 1.400 carros e 12.000 cavalarianos, que distribuiu as cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em abundância como os sicômoros que estão nas planícies. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. 29º e último versículo do capítulo 10 do primeiro livro de Reis nos diz: importava-se do Egito um carro por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Pois bem, por meio desses 29 versículos, nos fala o 10º capítulo do primeiro livro de Reis sobre a rainha de Sabá, que visita Salomão, do versículo 1º ao 13º, e sobre as riquezas de Salomão, do 14º até o 29º. Interessante essa linguagem assim utilizada sobre as riquezas de Salomão. Interessante porque é observância de um modo claro que nada carregou após o seu fechar dos olhos o rei Salomão, como todos os outros. No adágio popular se diz que num caixão não há gaveta. Pois bem, sentou no trono, bebeu de todas as delícias e as primícias relativas a tudo que o dinheiro poderia dar, porque soube, quando na oportunidade que Deus lhe deu de pedir, soube fazer o pedido certo, pediu sabedoria. Aquele que encontra sabedoria, encontra propósito, encontra riqueza, encontra paz. Aquele que vive na máxima da sabedoria, em nenhum momento estará submisso ao pecúnio do dinheiro ou preso a autoridades que não correspondem àquilo que verdadeiramente importa, que é o construir do caminho à eternidade. De que adianta-se o homem adquirir rios, trilhões aqui, perdendo a sua própria alma? Me lembra outro adágio popular. Quando se diz que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, enquanto pessoas se preocupam em descobrir que agulha é essa, se de costura, se uma fresta entre rochas, se era agulha chamada aquela menor porta que ficava nas muralhas em que camelo ou qualquer outro animal quadrúpede tinha que se dobrar e passar imprensado. Outras pessoas compreendem que o problema da riqueza não é ter, é saber usar. Difícil é quando você está coberto das possibilidades do, por exemplo, poder e dinheiro, a soberba não tomar o seu corpo e a sua consciência ficar submissa. Que Deus nos dê, então, a direção para prosperar com sabedoria vinda do alto. Que Deus nos abençoe.